O envelope chegou numa manhã fria de dezembro, quando Isabela Montenegro Duarte ainda acreditava que sua vida seguiria o curso que ela mesma havia traçado. Ela estava sentada na pequena mesa de jantar do apartamento que dividia com duas colegas em Doha, tomando café com leite e revisando anotações para a exposição que abriria em 2 semanas no Museu de Arte Islâmica, quando a campainha tocou. O carteiro entregou um envelope grosso, lacrado com cera vermelha, endereçado a ela em caligrafia árabe e portuguesa. Isabela sentiu o peso do papel entre os dedos e algo dentro de seu peito se contraiu antes mesmo de abrir. Quando leu as primeiras linhas, o café escorregou de sua mão, derramando-se sobre as anotações, manchando os esboços de painéis expositivos que ela havia preparado com tanto cuidado. A carta dizia que ela estava sendo transferida, com efeito imediato, para a residência de um homem chamado Khalid al-Rashid, sheik e herdeiro de um dos maiores conglomerados energéticos do Oriente Médio. Dizia também que essa transferência saldava uma dívida antiga, uma dívida que Isabela nem sabia que existia, contraída por seu pai anos antes, quando ele ainda trabalhava como intermediário entre colecionadores europeus e árabes. Isabela tinha 22 anos, era formada em História da Arte pela PUC-Rio e havia aceitado o trabalho em Doha porque precisava se afastar do Brasil, se afastar da sensação de invisibilidade que a sufocava em Petrópolis, onde cresceu cercada de livros, igrejas coloniais e a melancolia discreta de um pai viúvo que nunca se recuperou completamente da morte da esposa. Ela era tímida, quieta, com uma maneira contida de ocupar espaço, como se pedisse desculpas por existir. Tinha cabelos castanhos lisos que caíam até os ombros, olhos escuros e fundos que pareciam sempre guardar uma pergunta não formulada, e uma postura ligeiramente curvada, como se carregasse um peso invisível. Nunca havia namorado seriamente, nunca havia se entregado a ninguém, não por moralismo, mas porque nunca encontrou alguém que a fizesse sentir que valia a pena correr o risco de ser vista por inteiro. Ela era virgem, e isso pesava sobre ela não como uma virtude, mas como mais uma evidência de que o mundo a atravessava sem tocá-la de verdade. A carta tremia em suas mãos. Ela releu 3 vezes, tentando encontrar algum erro, alguma brecha que lhe permitisse acreditar que aquilo era um engano. Mas não era. O nome de seu pai estava ali, Rafael Montenegro Duarte, seguido de datas, valores, intermediários, promessas não cumpridas. Isabela sentiu uma onda de raiva subir pelo peito, misturada com medo e uma espécie de desolação profunda. Como ele pôde? Como pôde envolvê-la em algo assim, sem nunca dizer uma palavra? Ela pegou o telefone, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Ligou para o pai. Ele atendeu no 3º toque, a voz arrastada de sono, e quando ela começou a falar, ele não negou. Apenas suspirou, um suspiro longo e cansado, e disse que tinha tentado resolver aquilo sozinho, que nunca imaginou que chegariam até ela. Isabela desligou antes que ele terminasse de falar. 2 horas depois, um carro preto parou em frente ao prédio onde ela morava. 2 homens de terno desceram e tocaram a campainha. Isabela já havia arrumado uma mala pequena porque sabia que não adiantava resistir, não ali, não naquele país onde ela era estrangeira, sem rede de proteção, sem embaixada que pudesse ampará-la em um caso como aquele. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra. As ruas de Doha passaram pela janela como um borrão de vidro e concreto. Arranha-céus espelhados, refletindo o céu pálido de dezembro, palmeiras plantadas em canteiros perfeitos, outdoors gigantes anunciando eventos culturais e tecnológicos. Ela nunca tinha se sentido tão sozinha. O carro parou diante de um portão alto, guardado por seguranças armados. Depois de uma checagem rápida, o portão se abriu e o veículo avançou por um caminho ladeado de jardins perfeitamente simétricos, fontes de mármore, estátuas discretas. A residência era um palácio moderno, com linhas retas e amplas superfícies de vidro que refletiam a luz do sol poente. Isabela desceu do carro e foi conduzida para dentro por uma mulher de meia idade, vestida de maneira sóbria, que falava inglês com sotaque carregado e a tratava com uma gentileza mecânica, como se estivesse cumprindo um protocolo. Isabela foi levada a um quarto no 2º andar,
Um espaço enorme, decorado com tapetes persas, móveis de madeira escura, uma cama imensa coberta por lençóis de seda branca. Havia flores frescas sobre a cômoda, uma bandeja com frutas e chá e uma janela que dava para um jardim interno iluminado por lanternas discretas. A mulher lhe disse que deveria se preparar, que o sheik a receberia naquela noite, e saiu sem esperar resposta. Isabela sentou-se na beira da cama, as mãos sobre o colo, tentando respirar. Ela não sabia o que esperar, não sabia o que significava aquilo tudo, se seria tratada como prisioneira, como serva, como objeto. Pensou em fugir, mas para onde? Pensou em gritar, mas para quem? Ela estava completamente sozinha, entregue a um homem que não conhecia, em um país cuja língua mal entendia, por causa de uma dívida que não contraiu. Horas se passaram. Isabela tomou banho, vestiu uma roupa simples que trouxera na mala, um vestido azul marinho de mangas longas, e sentou-se novamente na beira da cama, esperando. Quando a porta finalmente se abriu, ela ergueu os olhos e viu um homem parado no vão da entrada. Ele era alto, devia ter mais de 1,80 m, ombros largos sob uma túnica branca impecável, cabelos negros curtos, barba aparada com precisão, olhos escuros que pareciam avaliar tudo com uma frieza calculada. Khalid al-Rashid. Ele tinha 42 anos, mas parecia mais jovem, a postura ereta, o rosto marcado por uma beleza severa, quase intimidadora. Havia algo nele que exalava poder, não o poder vulgar de quem grita ou ameaça, mas o poder silencioso de quem está acostumado a ser obedecido sem precisar pedir. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Isabela se levantou instintivamente, o coração disparado, as mãos suando. Khalid a observou por um longo momento, sem dizer nada, e então caminhou até a janela, de costas para ela, as mãos cruzadas atrás do corpo. O silêncio era ensurdecedor. Isabela não sabia se deveria falar, se deveria se desculpar, se deveria chorar. Ela apenas ficou ali, de pé, esperando. Finalmente, Khalid se virou e disse, em inglês perfeito, com um sotaque britânico quase imperceptível, que ela não precisava ter medo. Isabela quase riu, porque a frase soava absurda diante da situação, mas ela não riu, apenas olhou para ele, tentando decifrar se aquilo era sinceridade ou uma espécie de crueldade refinada. Khalid continuou. Disse que sabia como ela havia chegado ali, que não aprovava o método, que não tinha escolhido aquilo, mas que também não podia simplesmente devolvê-la sem consequências políticas e financeiras que iriam além deles dois. Disse que ela ficaria ali por alguns dias até que ele resolvesse a situação de maneira adequada, mas que enquanto isso, ela seria tratada com respeito. Disse também, e aqui sua voz ficou mais grave, mais pesada, que ele não a tocaria. Isabela sentiu um alívio imenso, mas também uma confusão profunda. Ela não entendia. Por que ele estava dizendo aquilo? Por que parecia quase constrangido, quase irritado consigo mesmo? Khalid percebeu a expressão dela e suspirou. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, fazendo um gesto para que ela também sentasse. Isabela obedeceu, ainda tensa, ainda alerta. Khalid explicou, com uma sinceridade que a surpreendeu, que já havia sido casado uma vez, anos antes, em um casamento arranjado que terminou em tragédia. Sua esposa morreu no parto, junto com o bebê, e desde então ele carregava uma culpa que não conseguia dissolver. Ele jurou para si mesmo que nunca mais aceitaria uma mulher que não tivesse escolhido estar com ele por vontade própria. E Isabela, claramente, não estava ali por escolha. Isabela o ouviu em silêncio, e pela primeira vez desde que chegara naquele lugar, sentiu algo além de medo. Sentiu uma espécie de reconhecimento, como se estivesse diante de alguém que, assim como ela, carregava uma marca invisível, um peso que ninguém mais via. Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, quanto tempo levaria para que ele resolvesse a situação. Khalid disse que não sabia, que dependia de negociações delicadas, de intermediários, de seu próprio conselho, que esperava pressão para que ele aceitasse o presente e seguisse adiante com as expectativas políticas. Isabela sentiu um arrepio. Presente. Era assim que eles a viam. Um presente.
Nos dias seguintes, Isabela viveu em um estado de suspensão. Ela tinha liberdade para circular pela residência, mas não para sair. Khalid aparecia em horários imprevisíveis, às vezes para jantar, às vezes apenas para perguntar se ela precisava de algo. Eles começaram a conversar, conversas curtas no início, sobre coisas banais, o clima, a comida, a cidade. Mas aos poucos, as conversas se aprofundaram. Khalid descobriu que Isabela era formada em História da Arte, que estava em Doha para trabalhar em uma exposição, que amava Caravaggio, que lia poesia em 3 idiomas, que tinha uma maneira silenciosa, mas precisa, de observar o mundo. Isabela, por sua vez, descobriu que Khalid havia estudado economia e filosofia em Londres, que falava 6 idiomas, que colecionava manuscritos antigos, que tinha uma relação complexa com a tradição que herdara, que se sentia preso entre o que era esperado dele e o que ele desejava ser. Uma noite, Khalid a levou para conhecer sua biblioteca particular, um espaço enorme forrado de madeira escura, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros em árabe, inglês, francês, persa. Havia também manuscritos iluminados, protegidos em vitrines de vidro e mapas antigos pendurados nas paredes. Isabela caminhou devagar entre as estantes, os dedos roçando as lombadas dos livros, os olhos brilhando. Khalid a observava em silêncio e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que alguém via aquele lugar da maneira que ele via, não como símbolo de status, mas como refúgio. Isabela parou diante de uma vitrine que guardava um manuscrito persa do século XIII, ricamente ilustrado, e disse que era uma das coisas mais bonitas que já tinha visto. Khalid se aproximou e começou a explicar a origem do manuscrito, a técnica de iluminura, o contexto histórico. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre arte, sobre fé, sobre o significado de preservar beleza em um mundo que parecia obcecado por destruí-la. Isabela percebeu que estava começando a ver Khalid de outra maneira. Não mais como o homem que a mantinha presa, mas como alguém que, assim como ela, estava preso também, só que em uma gaiola muito maior, muito mais dourada, e por isso mesmo, muito mais difícil de enxergar. Ela sentiu algo se mover dentro de si, algo que não sabia nomear, uma mistura de empatia, curiosidade e um desejo estranho de ser vista por ele, realmente vista, não como presente, não como problema, mas como pessoa. Khalid, por sua vez, lutava contra algo que não esperava sentir. Ele tinha construído muros altos ao redor de si mesmo, muros que o protegiam de expectativas, de cobranças, de afeto imposto. Mas Isabela começava a atravessar esses muros sem esforço, apenas por existir da maneira que existia, quieta, observadora, inteligente, frágil e forte ao mesmo tempo. Ele se pegou pensando nela em momentos inoportunos, durante reuniões, durante jantares oficiais, durante as madrugadas insones em que revisava relatórios financeiros. Pensava na maneira como ela segurava uma xícara de chá, na maneira como franzia a testa quando lia, na maneira como sorria, raro, mas verdadeiro, quando algo realmente a tocava. Foi durante um desses jantares que o conflito se intensificou. Khalid recebeu a visita de 2 conselheiros, homens mais velhos, de longas barbas brancas e olhares severos, que exigiram uma audiência privada. Isabela estava jantando sozinha no terraço quando viu Khalid entrar na sala ao lado, seguido pelos 2 homens. A porta se fechou, mas as vozes logo se elevaram. Isabela não entendia árabe, mas entendia o tom, a pressão, a exigência. Ela ficou imóvel, o garfo suspenso no ar, o coração apertado. Meia hora depois, a porta se abriu e os conselheiros saíram, os rostos fechados. Khalid apareceu no terraço pouco depois, o rosto tenso, a mandíbula travada. Ele se serviu de uísque, coisa que Isabela nunca o tinha visto fazer, e bebeu de um gole só. Isabela perguntou se estava tudo bem. Khalid não respondeu de imediato. Ele ficou ali, de pé, olhando para o jardim iluminado, e então disse que os conselheiros estavam pressionando para que ele anunciasse um novo casamento, um casamento político, com a filha de um aliado importante. Disseram que ele já havia esperado tempo demais,
que a dinastia precisava de herdeiros, que ele não podia continuar se escondendo atrás de fantasmas do passado. E disseram também que Isabela deveria ser devolvida ou integrada de maneira definitiva, porque a situação ambígua estava gerando rumores, e rumores eram perigosos. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela perguntou o que significava integrada de maneira definitiva. Khalid não respondeu, mas a expressão dele dizia tudo. Ela se levantou, as pernas bambas, e disse que não podia continuar ali, que aquilo estava errado, que ela precisava ir embora, voltar para o Brasil, enfrentar as consequências, mas ir embora. Khalid finalmente a olhou, e havia algo em seus olhos que Isabela nunca tinha visto antes. Algo próximo de desespero. Ele disse que se ela fosse embora agora, a dívida seria cobrada de outra forma, que seu pai seria preso, que ela mesma poderia ser acusada de quebra de contrato, que havia forças em movimento que iam além do controle dele. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. Ela disse que então era uma prisioneira, afinal. Khalid disse que não, que ela era a única pessoa naquele lugar que ele considerava livre e que justamente por isso ele não sabia o que fazer. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ela ficou deitada, olhando para o teto, tentando encontrar uma saída que não existia. Pensou em seu pai, no peso da decepção e da raiva que sentia, mas também na fragilidade dele, na maneira como ele sempre pareceu estar se desculpando por existir, exatamente como ela. Pensou em Khalid, na contradição de um homem tão poderoso e ao mesmo tempo tão preso. Pensou em si mesma, na menina quieta de Petrópolis que nunca tinha se permitido querer algo de verdade, porque querer significava correr o risco de perder. E perder significava confirmar que ela nunca foi suficiente para ser escolhida. Na manhã seguinte, Khalid a procurou. Disse que tinha uma proposta. Ele levaria Isabela para conhecer Doha, não como prisioneira, mas como convidada. Queria que ela visse a cidade, que entendesse um pouco do lugar onde ele vivia, que talvez, apenas talvez, encontrasse algum sentido naquilo tudo antes que ele tivesse que tomar uma decisão definitiva. Isabela hesitou, mas concordou. Ela percebeu que também queria entender. Queria ver quem era aquele homem além dos muros, além do poder, além da túnica branca e do olhar severo. Eles saíram pela manhã, em um carro discreto, sem comitiva, apenas um motorista silencioso. Khalid levou Isabela ao Souk Waqif, o mercado tradicional no coração de Doha, um labirinto de ruelas estreitas repletas de lojas de especiarias, tecidos, perfumes, joias. Isabela caminhou ao lado dele, absorvendo as cores, os cheiros, o som das vozes negociando em árabe. Khalid comprou para ela um lenço de seda bordado à mão, nas cores do deserto, ocre e dourado, e quando colocou sobre os ombros dela, seus dedos roçaram de leve a pele de Isabela, e os dois se entreolharam, um momento breve, mas carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Depois, ele a levou ao Museu de Arte Islâmica, o lugar onde Isabela deveria estar trabalhando. Eles caminharam pelas galerias vazias. Era um dia de semana e o museu estava quase deserto, e Khalid observou a maneira como Isabela se transformava diante das obras, como seus olhos brilhavam, como ela falava sobre composição, sobre luz, sobre o significado simbólico das formas geométricas na arte islâmica. Ele percebeu que ela não era apenas inteligente, ela era apaixonada, e havia uma força nela que o mundo tinha tentado sufocar, mas que ainda resistia, tímida, mas incandescente. Eles sentaram-se no café do museu, diante de uma janela enorme que dava para o Golfo Pérsico, a água azul esverdeada brilhando sob o sol. Khalid perguntou a Isabela se ela acreditava em destino. Isabela pensou por um longo momento e disse que não, que acreditava em escolhas, mesmo quando as escolhas eram terríveis. Khalid sorriu, um sorriso triste, e disse que gostaria de acreditar nisso também, mas que havia passado a vida inteira cumprindo um roteiro escrito por outros, e que não sabia se ainda era capaz de escolher algo que fosse verdadeiramente seu. Isabela disse que talvez nunca fosse tarde demais para aprender. Quando voltaram para a residência, já era noite. Khalid acompanhou Isabela até a porta do quarto dela, e antes de se despedir,
Ele disse que sentia muito, por tudo, por ela ter sido trazida daquela maneira, por ele não ter coragem de enfrentar as consequências de libertá-la imediatamente, por estar pedindo a ela que esperasse enquanto ele tentava encontrar uma saída que não destruísse nenhum dos dois. Isabela disse que entendia e, pela primeira vez, ela tocou o braço dele, um toque leve, mas deliberado, e disse que também sentia muito por ele ter que carregar tanto peso sozinho. Khalid olhou para a mão dela sobre seu braço e então para os olhos dela, e algo dentro dele se quebrou. Ele deu um passo para trás, como se estivesse se afastando de um precipício, e disse boa noite, a voz rouca. Isabela entrou no quarto e fechou a porta, encostando-se nela, o coração disparado, sabendo que algo havia mudado, sabendo que ela não era mais a mesma menina que tinha chegado ali dias atrás, apavorada e invisível. No dia seguinte, a notícia chegou. Rafael Montenegro Duarte, pai de Isabela, havia descoberto onde ela estava. Ele havia contatado um advogado internacional, estava ameaçando denunciar o caso, acionar a embaixada brasileira, expor publicamente o acordo que a levara até ali. Khalid recebeu a informação durante uma reunião e imediatamente deixou a sala, subindo até o quarto de Isabela. Ela estava lendo, sentada na poltrona junto à janela, e quando viu a expressão dele, soube que algo estava errado. Khalid contou o que havia acontecido. Disse que a situação estava prestes a explodir, que se a denúncia fosse feita, as consequências seriam desastrosas para todos os envolvidos, incluindo o próprio Rafael, que poderia ser processado por fraude e inadimplência internacional. Disse também que os conselheiros estavam exigindo uma solução imediata e que ele teria que tomar uma decisão nas próximas 48 horas. Isabela perguntou o que ele ia fazer. Khalid disse que não sabia, que pela primeira vez na vida ele realmente não sabia. Isabela se levantou e ficou diante dele, a poucos centímetros de distância. Ela disse que não queria que ele tomasse uma decisão por obrigação, que não queria ser mais um peso em cima dos muitos que ele já carregava. Disse que se ele quisesse, ela falaria com o pai, tentaria convencê-lo a recuar, daria tempo para que Khalid encontrasse uma saída negociada. Khalid a olhou e havia uma intensidade em seu olhar que fez Isabela tremer. Ele disse que não era justo, que ela não deveria ter que mediar aquilo, que ela era a única inocente em toda aquela situação. Isabela disse que ninguém era completamente inocente, que todos carregavam suas culpas, seus erros, suas dívidas, e que ela estava cansada de ser tratada como vítima indefesa, quando, na verdade, ela era mais forte do que parecia. Khalid deu um passo à frente, e agora eles estavam tão pertos que Isabela podia sentir o calor que emanava dele. Ele ergueu a mão, hesitante, e tocou de leve o rosto dela, o polegar roçando a maçã do rosto, os olhos fixos nos dela. Isabela prendeu a respiração. Khalid disse, a voz baixa, quase um sussurro, que ela não fazia ideia do quanto estava sendo difícil para ele manter a promessa de não tocá-la, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que ela ergueu os olhos e o olhou com aquela mistura de medo e coragem, ele soube que estava perdido. Isabela sentiu algo se romper dentro de si. Todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos, todo o medo de não ser suficiente, de não ser escolhida, de não ser vista. Ela disse que ele não precisava manter aquela promessa, não se ela também estivesse escolhendo. Khalid fechou os olhos, como se estivesse lutando contra si mesmo, e então, lentamente, inclinou-se e beijou a testa dela. Um beijo longo, terno, carregado de tudo que ele não sabia dizer. Depois se afastou, respirando com dificuldade, e disse que não, que quando eles se tocassem, e ele tinha certeza de que isso aconteceria, seria porque não haveria mais nenhuma dívida, nenhuma pressão, nenhuma sombra entre eles. Seria porque os dois teriam escolhido, livremente, sem medo. Isabela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela nunca tinha sentido antes, algo próximo de esperança. Khalid limpou as lágrimas com o polegar, devagar, e então saiu do quarto, deixando Isabela sozinha, tremendo, transformada. Nas horas seguintes, Isabela ligou para o pai. A conversa foi difícil, tensa,
cheia de silêncios pesados. Rafael disse que estava desesperado, que não sabia que aquilo aconteceria, que tentou protegê-la, mas falhou. Isabela disse que ele sempre falhou, mas que agora ela precisava que ele confiasse nela, que recuasse, que deixasse que ela resolvesse aquilo do jeito dela. Rafael hesitou, mas concordou, desde que ela prometesse que estava segura. Isabela prometeu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava mentindo. Enquanto isso, Khalid enfrentava seu conselho. A reunião foi tensa, vozes se elevaram, acusações foram feitas. Os conselheiros exigiam que ele devolvesse Isabela imediatamente e anunciasse o noivado político. Khalid, pela primeira vez em sua vida adulta, disse não. Disse que quitaria a dívida do pai de Isabela com recursos próprios, que assumiria publicamente a responsabilidade pelo que havia acontecido, mas que não aceitaria mais nenhuma imposição sobre sua vida pessoal. Os conselheiros ficaram em choque. Um deles disse que aquilo era inaceitável, que ele estava colocando em risco alianças construídas ao longo de décadas. Khalid respondeu que preferia arriscar alianças do que continuar vivendo uma vida que não era dele. A notícia de sua decisão se espalhou rapidamente. Houve pressão, ameaças veladas, tentativas de isolamento político. Mas Khalid se manteve firme. Ele quitou a dívida, documentou tudo e 3 dias depois chamou Isabela para uma conversa final. Ele disse que ela estava livre, que não havia mais nada aprendendo ali, que poderia voltar para o Brasil, retomar sua vida, seu trabalho, sem nenhuma sombra sobre si. Isabela perguntou se era isso que ele queria. Khalid disse que queria que ela fosse livre para escolher e que se ela escolhesse ficar, não seria como presente, não seria como prisioneira, mas como parceira, como igual. Isabela olhou para ele por um longo momento e então disse que escolhia ficar. Não porque devia, não porque tinha medo, mas porque pela primeira vez na vida ela queria algo de verdade. E esse algo era ele. Era aquele homem complicado, atormentado, poderoso e frágil ao mesmo tempo, que tinha visto nela o que ninguém mais tinha visto. Khalid a puxou para perto e finalmente, eles se beijaram. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas e recomeços, enquanto o sol se punha sobre Doha, tingindo o céu de laranja e púrpura, e o mundo ao redor deles continuava girando. Mas pela primeira vez, eles não estavam mais presos ao movimento dele. Estavam criando o próprio. Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Isabela. Ela não voltou para o Brasil, mas também não ficou escondida dentro da residência de Khalid como uma concubina envergonhada. Khalid cumpriu sua palavra. Ele a inscreveu oficialmente como consultora cultural independente, conseguiu que ela retomasse seu trabalho no Museu de Arte Islâmica e passou a apresentá-la publicamente não como posse, mas como parceira intelectual. A sociedade de Doha, conservadora e vigilante, observava com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Uma brasileira, estrangeira, não muçulmana, ao lado de um dos sheiks mais influentes do país. Os rumores se espalharam como fogo em capim seco, mas Khalid enfrentou cada olhar, cada comentário sussurrado, cada pressão velada, com uma firmeza que surpreendeu até mesmo aqueles que o conheciam há décadas. Isabela, por sua vez, descobriu uma versão de si mesma que nunca tinha conhecido. Ela sempre fora quieta, mas começou a perceber que quietude não era o mesmo que fraqueza. Ela sempre fora insegura, mas descobriu que insegurança podia conviver com coragem. Nas reuniões do museu, ela apresentava suas ideias com uma clareza crescente, defendia suas escolhas curatoriais, debatia com colegas mais velhos e experientes sem se curvar diante da autoridade automática. Khalid assistia de longe, às vezes presente em inaugurações, às vezes apenas ouvindo Isabela relatar como tinha sido o dia, e sentia um orgulho silencioso, um orgulho misturado com algo mais profundo, algo que ele hesitava em nomear, porque nomeá-lo significava admitir que tinha entregado a ela um poder que nunca dera a ninguém, o poder de destruí-lo completamente se ela escolhesse ir embora. Eles passavam as noites conversando, jantando juntos no terraço, caminhando pelos jardins iluminados.
ou simplesmente sentados lado a lado na biblioteca, cada um lendo seu próprio livro, mas conectados por uma presença que dispensava palavras. Khalid contava a Isabela sobre sua infância, sobre o peso de ser o herdeiro único, sobre a mãe que morreu quando ele tinha 12 anos, sobre o pai que o criou com rigidez e expectativas implacáveis, sobre a primeira esposa, Laila, que ele mal conhecia quando se casaram, uma menina de 17 anos assustada e doce, que morreu sangrando em seus braços, gritando de dor, enquanto médicos corriam de um lado para outro, incapazes de salvá-la. Ele contava e Isabela ouvia, segurando a mão dele, absorvendo a dor que ele carregava há tanto tempo sozinho. Isabela também se abria. Contava sobre a mãe que morreu de câncer quando ela tinha 9 anos, sobre como a casa em Petrópolis ficou silenciosa depois disso, como o pai se fechou em seu trabalho e em sua culpa, como ela cresceu sentindo que ocupava espaço demais e, ao mesmo tempo, espaço nenhum, invisível até para si mesma. Contava sobre os anos na faculdade, sobre como tentou namorar, mas sempre se sentia observando de fora, como se houvesse um vidro entre ela e o mundo, e como isso a fez se convencer de que havia algo errado com ela, algo que fazia com que as pessoas passassem por ela sem realmente vê-la. Khalid ouvia e depois dizia que via ela, que a via completamente e que ela era a coisa mais real que já tinha acontecido na vida dele. Eles ainda não tinham dormido juntos. A promessa que Khalid fizera para si mesmo, de que só a tocaria quando não houvesse mais nenhuma sombra entre eles, ainda pairava sobre os dois como um acordo silencioso. Mas a tensão crescia, tornava-se quase insuportável. Havia noites em que eles se beijavam até ficarem sem ar, mãos explorando, corpos pressionados um contra o outro, e então Khalid se afastava, respirando com dificuldade, dizendo que ainda não, que ainda havia coisas a resolver. Isabela entendia, mas também começava a se perguntar se Khalid estava se protegendo de algo mais profundo, se o medo de perder novamente era maior do que o desejo de ter. Foi durante uma viagem a Londres, onde Khalid tinha reuniões de negócios, que a situação começou a se desenrolar de maneira inesperada. Isabela o acompanhou e, nos intervalos das reuniões, eles visitaram museus, galerias, livrarias antigas. Uma tarde, caminhando pela Tate Modern, Isabela parou diante de uma obra de Rothko, uma tela enorme, vermelha e laranja, vibrante e ao mesmo tempo melancólica. Ela ficou ali por minutos, absorta, e Khalid perguntou o que ela via. Isabela disse que via o desejo de transcendência, o esforço humano de tocar algo maior do que a própria existência, e também a consciência dolorosa de que talvez isso nunca fosse possível. Khalid disse que era exatamente assim que ele se sentia em relação a ela, como se estivesse tocando algo transcendente, mas sempre com o medo de que fosse apenas uma ilusão que se dissiparia ao menor movimento brusco. Isabela se virou para ele, ali mesmo no meio da galeria, e disse que ela era real, que eles eram reais, e que se ele continuasse tendo medo de perdê-la, nunca teria ela de verdade. Khalid ficou em silêncio, os olhos fixos nos dela, e então, pela primeira vez, ele disse em voz alta: "Eu te amo." Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela disse que também o amava, e ali, cercados por estranhos que passavam distraídos, eles se abraçaram, e Isabela sentiu que finalmente, ela tinha chegado a algum lugar que parecia um lar. Naquela noite, no quarto do hotel em Londres, Khalid finalmente deixou as últimas barreiras caírem. Ele a tocou com uma reverência que beirava o religioso, como se cada centímetro de pele dela fosse sagrado, como se ele estivesse redescobrindo o que significava estar completamente presente com outra pessoa. Isabela, que nunca tinha se entregado a ninguém, descobriu que entrega não era perda, era expansão. Eles fizeram amor devagar, intensamente, parando apenas para se olharem, para se certificarem de que aquilo era real, de que nenhum dos dois estava sonhando. Quando terminou, Isabela estava tremendo, não de frio, mas de uma emoção tão grande que seu corpo mal conseguia conter. Khalid a segurou nos braços, beijando sua testa, seus olhos, seus lábios, sussurrando coisas em árabe que ela não entendia, mas sentia.
Nos dias seguintes, algo mudou. Não externamente, mas internamente, como se os dois tivessem finalmente se permitido habitar completamente a relação que estavam construindo. Quando voltaram para Doha, Khalid tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive Isabela. Ele anunciou publicamente que quitaria todas as dívidas pendentes relacionadas ao acordo que trouxera Isabela até ele, e que faria isso não como gesto político, mas como gesto pessoal. Mais do que isso, ele anunciou que se afastaria temporariamente de suas funções principais no conglomerado familiar, delegando responsabilidades a um conselho executivo para se dedicar a um projeto pessoal, um projeto que envolveria arte, cultura e educação. Os conselheiros ficaram furiosos. Houve ameaças de destituição, de cortar seu acesso aos fundos familiares, de isolá-lo politicamente. Mas Khalid não recuou. Ele tinha passado 42 anos cumprindo expectativas. E agora, pela primeira vez, estava escolhendo algo que era verdadeiramente dele. O projeto que ele propôs era ambicioso: criar uma fundação cultural que promovesse o diálogo entre Oriente e Ocidente através da arte, financiar exposições, residências artísticas, publicações. E ele queria que Isabela fosse a cofundadora, a curadora principal, a parceira intelectual do projeto. Isabela ficou paralisada quando ele apresentou a proposta. Ela disse que não tinha experiência para algo daquela magnitude, que era jovem demais, que as pessoas não a levariam a sério. Khalid disse que ela tinha exatamente a experiência necessária, que sua juventude era um ativo, não um defeito, e que as pessoas que não a levassem a sério simplesmente não mereciam sua atenção. Ele disse também que não estava pedindo para que ela carregasse o projeto sozinha, mas para que construíssem juntos, como iguais, cada um contribuindo com suas habilidades e visões. Isabela aceitou, mas com uma condição. Ela disse que queria envolver seu pai no projeto, não porque o perdoava completamente pelo que ele tinha feito, mas porque entendia que ele também carregava suas próprias dívidas, suas próprias culpas, e que talvez trabalhar juntos em algo significativo fosse uma maneira de reconstruir o que estava quebrado entre eles. Khalid concordou sem hesitar. Rafael Montenegro Duarte chegou a Doha 3 semanas depois, magro, mais velho do que Isabela se lembrava, os cabelos completamente brancos, os olhos carregados de vergonha e esperança. O primeiro encontro entre ele e Khalid foi tenso, formal, cheio de palavras cuidadosas e silêncios pesados. Mas Khalid, que poderia ter humilhado Rafael, que poderia ter exercido todo o poder que tinha sobre a situação, escolheu um caminho diferente. Ele agradeceu a Rafael por ter criado Isabela, por ter transmitido a ela o amor pela arte e pela história, e disse que erros eram parte da condição humana, e que o que importava agora era o que eles construiriam a partir dali. Rafael chorou. Isabela nunca tinha visto o pai chorar, e aquilo a abalou profundamente. Ele pediu desculpas, não apenas a ela, mas a Khalid, e disse que passaria o resto da vida tentando compensar o que tinha feito. Isabela disse que ele não precisava compensar nada, apenas estar presente, realmente presente, e isso já seria suficiente. Nos meses seguintes, os 3 trabalharam juntos na fundação. Rafael trouxe seus contatos no mundo da arte, sua experiência como restaurador, sua rede de colecionadores. Isabela desenvolveu o conceito curatorial, criou as diretrizes do programa de residências, começou a entrar em contato com artistas, historiadores, críticos. Khalid cuidou da parte financeira, da estrutura legal, das negociações políticas necessárias para que o projeto decolasse. Eles se reuniam todas as manhãs, discutiam, discordavam, ajustavam rotas, e lentamente algo começou a tomar forma. A primeira exposição da Fundação foi anunciada para acontecer não em Doha, mas no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna. Khalid propôs isso como uma maneira de fechar um ciclo, de trazer de volta ao Brasil algo que tinha começado ali, mas transformado, redimido. A exposição se chamaria Pontes e exploraria o diálogo entre a arte islâmica e a arte latino-americana, 2 universos que raramente eram colocados em conversa, mas que compartilhavam uma riqueza simbólica, uma intensidade cromática, uma busca espiritual.
Isabela trabalhou durante 6 meses na curadoria, viajando entre Doha e Rio, selecionando obras, escrevendo textos, coordenando a montagem. Khalid a acompanhou sempre que pôde, e quando não podia, ficavam horas ao telefone, ela descrevendo descobertas, ele fazendo perguntas, desafiando suas escolhas, expandindo suas ideias. Rafael participou da restauração de algumas peças e trabalhar ao lado da filha, vê-la comandar uma equipe, tomar decisões complexas, defender sua visão com firmeza e generosidade, foi para ele uma revelação dolorosa e bela do quanto ele tinha perdido ao se afastar dela por tantos anos. A inauguração foi em uma noite de dezembro, exatamente 1 ano depois de Isabela ter recebido a carta que mudou sua vida. O museu estava cheio, jornalistas, críticos, colecionadores, artistas, diplomatas. Isabela usava um vestido simples, azul marinho, o mesmo tom do vestido que usava na primeira noite em que Khalid entrou em seu quarto, e Khalid estava ao lado dela, não à frente, não atrás, mas ao lado, exatamente onde deveria estar. Quando Isabela subiu ao microfone para fazer o discurso de abertura, ela olhou para a plateia e viu rostos conhecidos e desconhecidos. Viu seu pai na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho. Viu Khalid um pouco mais atrás, sorrindo discretamente. Viu colegas do Museu de Doha que tinham viajado para o Brasil para prestigiar. Viu estudantes universitários, artistas jovens, pessoas comuns que tinham vindo porque viram o anúncio e ficaram curiosas. Ela começou a falar, e sua voz, que antes era tão baixa, tão hesitante, agora ecoava pelo salão com clareza e convicção. Ela disse que a arte era uma ponte, não apenas entre culturas, mas entre versões de nós mesmos, entre quem éramos e quem poderíamos nos tornar. Disse que a exposição celebrava não a diferença ou a semelhança, mas a possibilidade de diálogo, a coragem de olhar para o outro e encontrar humanidade, mesmo quando tudo parecia conspirar para o distanciamento. Disse que ela mesma tinha sido uma ponte, construída involuntariamente no início, mas que escolheu se tornar de verdade, e que essa escolha tinha mudado tudo. Quando terminou, houve um silêncio breve, seguido de aplausos. Khalid foi o primeiro a se levantar, e logo a plateia inteira estava de pé. Isabela desceu do palco, as pernas tremendo, e Khalid a encontrou no meio do caminho, puxando-a para um abraço longo, apertado, sussurrando no ouvido dela que estava orgulhoso, que ela era incrível, que ele tinha tanta sorte de tê-la na vida dele. Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados foram embora, depois que as luzes do museu se apagaram, Khalid, Isabela e Rafael sentaram-se na escadaria externa, olhando para a Baía de Guanabara, as luzes da cidade refletindo na água escura. Rafael disse que aquela tinha sido a noite mais importante de sua vida. Não porque a exposição era bonita, mas porque finalmente via a filha feliz, realizada, inteira. Isabela segurou a mão dele e disse que ainda havia muito a construir entre eles, muitas conversas difíceis, muitas feridas a cicatrizar, mas que ela estava disposta, se ele estivesse. Rafael disse que estava. Khalid observou os dois em silêncio, e Isabela percebeu que ele tinha lágrimas nos olhos. Ela perguntou se estava tudo bem, e Khalid disse que sim, que era só que estava pensando em Laila, em como ela teria gostado de conhecer Isabela, em como ela teria ficado feliz de saber que ele finalmente tinha encontrado alguém que ele escolheu, e que o escolheu de volta. Isabela disse que tinha certeza de que Laila sabia, de algum lugar, e que provavelmente estava feliz por ele. Nos meses seguintes, Khalid e Isabela dividiram seu tempo entre Doha e Rio de Janeiro. A fundação cresceu, novas exposições foram planejadas, parcerias foram estabelecidas, artistas foram apoiados. Isabela descobriu que tinha talento para a gestão cultural, para a negociação, para articular visões complexas de maneira acessível. Khalid descobriu que se afastar das pressões do conglomerado familiar não o tornara menos relevante, mas mais livre, e que essa liberdade lhe permitia contribuir de maneiras que nunca tinha imaginado. Eles não se casaram. Não no sentido tradicional, não com cerimônia, não com papéis oficiais. Khalid propôs uma vez em uma manhã tranquila em Doha, enquanto tomavam café no terraço.
Mas Isabela disse que não precisavam de um papel para validar o que tinham, que o que eles construíram era mais forte do que qualquer instituição. Khalid concordou, mas disse que gostaria de fazer algum tipo de celebração, algo que marcasse o compromisso deles um com o outro, não para os outros, mas para eles mesmos. Eles organizaram uma pequena cerimônia privada, apenas com amigos próximos e família, no jardim da residência em Doha. Não houve religião imposta, não houve tradições rígidas, apenas votos que eles mesmos escreveram, promessas de continuar escolhendo um ao outro todos os dias, de se apoiarem nos momentos difíceis, de celebrarem juntos as vitórias, de serem honestos mesmo quando doesse, de se perdoarem quando falhassem. Rafael estava lá, ao lado de Isabela, e quando chegou a hora de entregá-la simbolicamente a Khalid, ele disse que não estava entregando ninguém a ninguém, porque Isabela nunca foi dele para dar, mas que estava feliz de testemunhar a escolha dela e que prometia honrar essa escolha, apoiando-a sempre. Depois da cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Khalid e Isabela se afastaram para a biblioteca, o lugar onde tantas conversas importantes tinham acontecido. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, olhando para os livros, para os manuscritos iluminados, para os mapas antigos, e Isabela disse que nunca imaginou que sua vida poderia ser assim, que ela tinha passado tanto tempo se sentindo invisível que nem sabia que era possível ser vista daquela maneira, completamente, sem julgamento, sem condição. Khalid disse que ele também não imaginava, que tinha passado tanto tempo cumprindo expectativas que tinha esquecido como era ter uma escolha verdadeira, e que Isabela tinha lhe dado isso de volta, a capacidade de escolher, de amar, de ser amado não pelo que ele representava, mas por quem ele era. Eles se beijaram, longo e devagar, e então Khalid disse que tinha um presente para ela. Ele se levantou, foi até uma das estantes mais altas e voltou com um objeto embrulhado em seda. Isabela abriu e encontrou um caderno antigo, encadernado em couro, com páginas em branco. Khalid disse que queria que ela escrevesse naquele caderno, não para publicar, não para mostrar a ninguém, mas para si mesma, para registrar a jornada, para ter um lugar onde pudesse ser completamente honesta, completamente vulnerável, sem medo de julgamento. Isabela segurou o caderno contra o peito e disse que era o presente mais perfeito que já tinha recebido. Ela começou a escrever naquela mesma noite. Escreveu sobre a carta que chegou em uma manhã fria de dezembro, sobre o medo que sentiu, sobre a raiva, sobre o primeiro encontro com Khalid, sobre as conversas, sobre o lento desabrochar de algo que ela nem sabia que era possível. Escreveu sobre as dúvidas, sobre os momentos em que quase desistiu, sobre o dia em que finalmente escolheu ficar, não por obrigação, mas por amor. Escreveu sobre o pai, sobre a dor e o perdão, sobre a complexidade de reconstruir uma relação que tinha sido quebrada por anos. Escreveu sobre a fundação, sobre a alegria de ver artistas criando, de ver diálogos acontecendo, de ver pontes sendo construídas. Meses se passaram, viraram anos. A fundação se expandiu, abriu escritórios em outras cidades, lançou programas educacionais, publicou livros, produziu documentários. Isabela se tornou uma figura respeitada no mundo da arte, convidada para palestras, para júris de premiações, para consultorias. Khalid, embora ainda mantivesse algum envolvimento com os negócios da família, dedicava a maior parte de seu tempo à fundação e a outros projetos filantrópicos. Eles viajavam juntos, conheceram lugares que nunca tinham estado, mergulharam em culturas diferentes, sempre retornando a Doha e ao Rio, os dois lugares que tinham se tornado lar. Rafael, que inicialmente era apenas um colaborador pontual, acabou se mudando para Doha, onde coordenava o departamento de conservação e restauro da fundação. Ele e Isabela almoçavam juntos uma vez por semana. Conversas que começaram formais e foram lentamente se tornando mais abertas, mais honestas. Ele nunca deixou de carregar a culpa pelo que tinha feito, mas aprendeu a viver com ela, a transformá-la em motivação para fazer melhor, para estar presente, para ser o pai que Isabela merecia, mesmo que com décadas de atraso. Houve momentos difíceis, claro.
Khalid enfrentou resistências dentro da família, tentativas de forçá-lo a voltar para as funções tradicionais, pressões políticas que às vezes ameaçavam a estabilidade da fundação. Isabela teve que lidar com críticas, com gente que questionava sua legitimidade, que insinuava que ela estava ali apenas porque era parceira de Khalid, não por mérito próprio. Eles tiveram brigas, desentendimentos, momentos em que a distância entre seus mundos de origem parecia intransponível. Mas sempre voltavam um para o outro, sempre conversavam, sempre escolhiam consertar ao invés de abandonar. 3 anos depois da inauguração no Rio, a Fundação organizou uma segunda grande exposição, desta vez em Doha, explorando o conceito de exílio e pertencimento através da arte contemporânea. Isabela curou ao lado de uma equipe internacional, e a abertura foi um evento que atraiu atenção mundial. Durante a inauguração, uma jornalista a abordou e perguntou como era ser uma mulher brasileira, não muçulmana, liderando uma instituição cultural tão importante no Oriente Médio. Isabela pensou por um momento e disse que era desafiador, claro, que havia barreiras culturais, linguísticas, burocráticas, mas que também era libertador, porque ela tinha aprendido que identidade não era uma prisão, era uma conversa, e que pontes eram construídas justamente onde as distâncias pareciam maiores. Naquela noite, depois que todos foram embora, Khalid e Isabela subiram até o terraço da residência, o mesmo lugar onde tantas conversas importantes tinham acontecido. O céu estava estrelado, raro em Doha, e eles ficaram ali, abraçados, em silêncio. Isabela disse que às vezes ainda não acreditava que tudo aquilo era real, que ela tinha medo de acordar e descobrir que tinha sido apenas um sonho. Khalid disse que se fosse um sonho, ele nunca queria acordar. Isabela perguntou se ele tinha arrependimentos, se olhando para trás ele mudaria alguma coisa. Khalid pensou por um longo momento e disse que tinha arrependimento, sim, de não ter tido coragem mais cedo, de ter desperdiçado tanto tempo tentando agradar pessoas que nunca estariam satisfeitas, mas que cada passo do caminho, cada erro, cada dor, tinha sido necessário para que ele chegasse até ali, até ela. Disse que se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, porque qualquer mudança poderia significar perder Isabela, e isso era impensável. Isabela disse que sentia o mesmo. Disse que a carta que recebeu naquela manhã fria de dezembro tinha sido a coisa mais aterrorizante que já aconteceu com ela, mas também tinha sido o início de tudo, o início de uma vida que ela nunca teria imaginado possível. Disse que era grata, estranhamente grata, pelo caminho tortuoso que a trouxe até ali, porque agora ela sabia quem era, sabia o que queria, sabia que era capaz de escolher e de ser escolhida. Eles ficaram ali até o amanhecer, conversando, rindo, planejando o futuro, mas também apenas existindo juntos, sem precisar preencher cada silêncio com palavras. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, Khalid disse que queria mostrar uma coisa a Isabela. Ele a levou até a biblioteca, e lá, sobre a mesa central, havia um projeto arquitetônico, desenhos detalhados de um novo edifício, moderno, luminoso, com grandes janelas que se abriam para jardins internos. Khalid explicou que era o projeto da nova sede da Fundação, que seria construída no Rio de Janeiro, em um terreno que ele tinha adquirido com vista para a Baía de Guanabara. Disse que queria que a Fundação tivesse presença permanente no Brasil, que queria que Isabela tivesse um espaço próprio onde pudesse desenvolver projetos sem depender de instituições terceiras, onde pudesse criar raízes verdadeiras. Isabela ficou sem palavras. Ela olhou para os desenhos, para os detalhes cuidadosos, para a visão de um futuro que eles construiriam juntos e sentiu uma emoção tão grande que mal conseguia respirar. Ela disse que era demais, que não podia aceitar algo tão grande. Khalid disse que não estava dando nada. Estava investindo nela, neles, no trabalho que faziam juntos, e que queria fazer isso porque acreditava, porque amava, porque via sentido. Isabela o abraçou, forte, e disse que sim, que queria aquilo, que queria construir algo permanente, algo que durasse além deles, algo que fosse testemunho de que amor e escolha podiam criar beleza, mesmo quando começavam de um lugar de dor.
A construção levou 2 anos. Durante esse tempo, Khalid e Isabela fizeram viagens frequentes ao rio, acompanhando cada etapa, fazendo ajustes, garantindo que a visão se concretizasse da maneira que tinham imaginado. Rafael participou ativamente, trazendo artesãos brasileiros para trabalhar nos detalhes, garantindo que o edifício tivesse não apenas funcionalidade, mas alma. Quando a nova sede finalmente abriu, em uma cerimônia discreta mais emocionante, Isabela olhou ao redor e viu não apenas um edifício, mas um símbolo. Um símbolo de que era possível atravessar abismos, de que era possível transformar dor em criação, de que era possível amar além das fronteiras que o mundo insistia em impor. Ela viu artistas jovens circulando pelos espaços, estudantes participando de workshops, curadores internacionais em residência, e soube que aquilo era maior do que ela, maior do que Khalid, maior do que qualquer um deles individualmente. Era o resultado de uma escolha repetida dia após dia, a escolha de construir ao invés de destruir, de unir ao invés de separar. Naquela noite, Khalid e Isabela jantaram sozinhos, em um restaurante pequeno e discreto em Santa Teresa, longe dos holofotes, longe das obrigações. Eles pediram vinho, brindaram ao futuro, e Khalid disse que tinha uma pergunta. Isabela riu e disse que se fosse outro pedido de casamento, a resposta continuava sendo não, que eles não precisavam disso. Khalid riu também e disse que não era isso, mas que queria saber se Isabela era feliz, verdadeiramente feliz, porque às vezes ele se perguntava se não tinha pedido demais dela, se não tinha arrancado ela de uma vida que poderia ter sido mais simples, mais tranquila. Isabela segurou a mão dele sobre a mesa e disse que era a pessoa mais feliz que conhecia, não porque a vida era fácil, mas porque era verdadeira. Disse que tinha passado anos vivendo uma vida que parecia emprestada, como se estivesse esperando permissão para realmente existir, e que Khalid tinha lhe dado não permissão, mas reconhecimento, a confirmação de que ela era real, de que merecia ocupar espaço, de que suas escolhas importavam. Disse que não trocaria nada do que tinham, nenhuma dificuldade, nenhum desafio, porque tudo isso tinha feito parte da jornada que os trouxe até ali. Khalid sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto inteiro, e disse que ela era a melhor coisa que já tinha acontecido com ele, e que passou 42 anos esperando, sem saber que estava esperando, até que ela apareceu, assustada e corajosa, naquele quarto em Doha, e mudou tudo. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, caminharam pelas ruas de paralelepípedos de Santa Teresa, ouvindo música distante vindo de algum bar, sentindo a brisa quente da noite carioca, e Isabela pensou que aquilo era felicidade, não a ausência de dor, mas a presença de sentido, a certeza de que mesmo quando as coisas eram difíceis, elas valiam a pena, porque eram compartilhadas, porque eram escolhidas. Anos se passaram. A fundação continuou crescendo, tocando vidas, criando oportunidades, construindo pontes. Khalid e Isabela envelheceram juntos, cabelos grisalhos, rugas que contavam histórias, mas os olhos ainda brilhando com a mesma intensidade do primeiro dia. Eles nunca tiveram filhos, não porque não quisessem, mas porque a vida os levou por outros caminhos e eles encontraram paternidade e maternidade de outras formas, mentorando artistas jovens, apoiando estudantes, criando espaços onde pessoas podiam florescer. Rafael viveu até os 78 anos e morreu em paz, cercado por Isabela e Khalid, depois de uma vida que ele considerava redimida, não porque apagou os erros, mas porque construiu algo bom sobre eles. No funeral, Isabela falou sobre segundas chances, sobre como o amor, o verdadeiro amor, não era apenas romântico, mas também o amor que escolhe perdoar, reconstruir, seguir adiante mesmo quando parece impossível. Isabela continuou escrevendo no caderno que Khalid lhe deu. Páginas e páginas de reflexões, memórias, dúvidas, celebrações. Ela nunca publicou, nunca mostrou a ninguém, mas escrever se tornou uma forma de processar, de honrar a jornada, de lembrar que cada passo, cada escolha, cada momento de coragem tinha valor. Em uma noite tranquila, muitos anos depois de tudo ter começado, Isabela e Khalid
estavam sentados no terraço da residência em Doha, exatamente onde tinham passado tantas noites conversando, planejando, sonhando. Isabela olhou para o céu estrelado e disse que se pudesse voltar no tempo e falar com a menina de 22 anos que recebeu aquela carta aterrorizante, o que diria? Khalid perguntou curioso. Isabela pensou por um longo momento e disse que diria para ela ter coragem, para confiar que mesmo quando o caminho parece impossível, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre a possibilidade de escolha, e que essa escolha pode mudar tudo. Khalid disse que diria a mesma coisa para o homem de 42 anos que entrou naquele quarto decidido a manter distância, a proteger seu coração, a nunca mais arriscar. Diria para ele se permitir sentir, se permitir confiar, porque do outro lado do medo há vida, e vida vale sempre a pena. Eles se beijaram, devagar, e ficaram ali, abraçados sob as estrelas, dois sobreviventes de suas próprias histórias que tinham se encontrado no momento exato, no lugar exato, e que tinham escolhido, contra todas as probabilidades, construir algo novo, algo verdadeiro, algo que era só deles, mas que também era muito maior do que eles. E naquela noite, como em tantas outras, Isabela sentiu que finalmente, depois de tanto procurar sem saber o que procurava, ela tinha encontrado. Não um lugar, não um status, mas uma presença. A presença de alguém que a via completamente e a amava não apesar de quem ela era, mas exatamente por isso. E isso, ela pensou, era mais do que suficiente. Era tudo.